quero estar falando com você em como a sua desconexão pode estar atrapalhando a sua vida em todas as áreas e como a relação com a sua mãe no momento da concepção até hoje está te atrapalhando nos teus relacionamentos, na sua saúde e na sua prosperidade. Então, a gente pode começar falando a respeito do que é essa desconexão, né? Então, muitas vezes a gente vê alguns termos na psicologia, em outras áreas, que podem ser parecidos, mas levam a outros contextos, né? Então, aqui eu vou trazer o contexto da constelação especificamente intrauterina. Então, na minha prática, e também por observar a realidade que a gente vive, eu tenho percebido que nós somos pessoas extremamente desconectadas. E essa desconexão se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Como isso acontece? Então, quando a gente foi concebido, ou seja, quando o óvulo e o espermatozoide se uniram para que nós existíssemos aqui, ali existe uma consciência desse óvulo que traz a informação ancestral dessa mãe, genética dessa mãe, que traz essa linhagem do feminino, e na parte paterna, o espermatozoide que vem com essa consciência e essa informação da ancestralidade paterna, ou seja, masculina. Quando essas duas consciências se unem, formam uma consciência que traz feminino e masculino, que é o que nós trazemos dentro de nós. E o que acontece? Por questões que essa mãe traz da sua ancestralidade feminina e masculina, por questões que esse pai traz dessa ancestralidade masculina e feminina, aqui, no momento que há essa união, toda uma memória é impregnada no sistema nervoso, no inconsciente dessa criança que vai ser gestada. Então, a gente traz, nesse momento, a gente tem em nós imprintado toda a informação que vai modular a nossa experiência de vida e vai ser levada dali por diante. E aqui nesse contexto, a gente vai entender o quê? Feminino vem da mãe, masculino vem por meio do pai. E quando a gente fala aqui de feminino e masculino, a gente está falando do quê? Duas simbologias. A primeira é o nível de energia e a segunda são as informações sistêmicas que passam pela epigenética, podemos se dizer assim. Então, devido a essas memórias, muitas vezes, serem traumáticas, essa energia, ela não flui de forma adequada para que ligue todos esses circuitinhos que nós somos em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente tem áreas da nossa vida que ficam travadas, bloqueadas. Para dar um exemplo, imagine o seguinte: imagine uma mulher que vem de uma ancestralidade de mulheres que foram violentadas, feridas na sua feminilidade, né? Foram feridas em vários aspectos da sua vida, foram oprimidas, né? Passaram por inúmeros abusos. Então, essa mulher traz um histórico informacional de que os homens ferem as mulheres e que as mulheres são oprimidas. E essas informações, elas vão passando de geração a geração, até que uma dessas mulheres tome consciência de um padrão dentro dela que causa sofrimento, e aí, a partir dali, a próxima geração já venha com uma informação diferente nesse campo de informação da família. E dentro disso, imagine que essa mulher com essa história de dor, ela vai se atrair com um homem que também tem um histórico, muitas vezes, de homens que foram violentos, homens que foram agressivos. E aqui a gente tem duas pessoas que se unem para viver, como diz o meu professor, os seus scripts. Scripts são roteiros de vida, e aí a mulher ferida encontra o homem ferido. Então, esse masculino fere as mulheres. Então, esse homem já traz toda uma carga emocional de os homens da ancestralidade feriram as mulheres, então agora eu tenho que me segurar, me reprimir. E essas mulheres já vêm com uma carga ali que leva para o lado de os homens ferem as mulheres, então a gente tem que se proteger, a gente tem que ser forte. Muitas vezes elas tomam esse lugar para se proteger, o lugar que a gente diz do masculino. E aqui nesse contexto, muitas vezes acontecem muitas memórias de uma não liberação
para amar os homens. Então, como você, descendente, vai amar esses homens se eles ferem as mulheres? Veja bem, como você, descendente, vai amar um homem se os homens nos feriram? E aí a gente vem com esse modelo mental transgeracional de que os homens não são bons, de que os homens machucam, e os homens vêm com esse padrão de que sim, nós somos ruins, nós machucamos as mulheres, então entra toda uma vitimização, né, uma dinâmica de vítima e agressor. Aqui são um dos inúmeros contextos, tá? Isso aqui é só para exemplificar. Então, dentro disso, o que acontece quando esse óvulo, a consciência desse óvulo aqui vai receber a consciência desse espermatozoide? Dentro desse contexto, trazendo a história sistêmica, não, eu não posso receber esse espermatozoide. E aqui gera uma primeira informação na concepção que vem impregnada no sistema nervoso da criança. Eu não sou recebido pela minha mãe. Então, se eu sou essa semente, essa energia que vem desse espermatozoide, se funde a esse óvulo, e esse óvulo não pode receber esse espermatozoide, o que acontece? A gente cresce sempre desconectado. O que é essa desconexão, então? Por inúmeras memórias, por inúmeras questões que fazem com que essa mãe e esse pai, no seu inconsciente, tenham problemas um com o outro, faz com que essa criança sinta que ela não pode existir. Porque vejam bem, o óvulo, ele se divide ali e vira o nosso corpo. As células do nosso corpo vêm ali de início na gestação da nossa mãe. Mas essa mãe, muitas vezes, não se conecta a esse bebê por inúmeras questões, fora esse contexto sistêmico aqui que modulou esse inconsciente dessa mulher. Eu não queria ter filho agora, eu não queria ser mãe, eu tenho pavor de engordar, ficar com o corpo diferente, eu tenho medo de morrer na gestação, eu queria ter filho, mas não com esse homem. Então, inúmeras crenças aqui que moldam esse inconsciente dessa mulher. E também tem a questão do pai, tá? Mas hoje o que a gente vai falar é da desconexão, então a gente vai falar principalmente sobre mãe. Mas sim, pode ter acontecido também do pai, entre aspas, reter essa energia, porque ele não queria ter filho com essa mulher, então isso também pode acontecer. E também a sua questão familiar, né? Muitas vezes uma questão com o seu masculino, não, eu não posso ter filhos porque os homens são maus, então tem essa retenção. Eu espero que vocês entendam que isso tudo é um modo figurado que eu estou tentando explicar de bloqueios que acontecem na concepção, que nos desconectam da vida. Então, dentro do amplo, é exatamente isso que acontece. A gente se desconecta da vida. Aqui, simbolicamente, a mãe representa a vida. A mãe representa, eu vou receber essa semente do pai e vou dar corpo para que ela exista nesse plano. Mas se tem problema ali com mãe e com pai, essa criança fica como se fosse assim, imagine uma cena de um bebê querendo vir para o mundo, mas ninguém recebe ele. Ele fica lá, perdido. Então, a desconexão que eu trago aqui, que é muito hoje, muito vista na sociedade, fala sobre isso. Esse problema que aconteceu na concepção. E é um padrão inconsciente. Pode ser que sim, eu estou consciente, não, eu não queria ter filho, eu não queria, né? Mas, na grande maioria, essas historinhas que estão rolando ali na consciência do óvulo do espermatozoide são sistêmicas, são antigas, já vem da família. Então, a pessoa não está consciente, porque é um nível de consciência muito profundo, tá? Então, dentro disso, a gente fica como se fosse um passarinho voando, 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 e a gente não encontra nenhuma árvore para pousar. É como se nenhuma árvore quisesse nos receber. Então, a gente passa a vida sempre muito mental. A pessoa da mente acelerada, a pessoa que não se concentra, que não tem foco, né? E hoje a gente pode até pensar no tal do TDAH, dislexia, né? Mas a gente vai para muito mais amplo do que só isso, né? As pessoas que são os eternos buscadores, né? As pessoas que têm muitos projetos, a cabeça está sempre a mil, eu tenho muitas ideias, eu sou muito criativo, mas eu não consigo botar na prática.
Ou eu sou aquela pessoa que começa muitas coisas, mas não termina nada. Ou eu sou aquela pessoa que começa um projeto com aquela energia, com aquele vigor, e de repente não vai mais para frente. A gente diz que isso é o quê? É a falta de enraizamento. Né? Enraizamento é aquela coisa assim, você pensa, você coloca em prática, você dá o tempo para aquilo germinar, florescer, cair e voltar. Né? Quem está nesse lugar da desconexão são pessoas que têm muita dificuldade de levar as coisas para frente. Então, são pessoas que estão sempre no mundo das ideias, no mundo mental. Então, eu não sei para onde ir, eu não sei qual que é o propósito de nada. Eu estou sempre buscando um lugar para me enraizar. Pense nisso na prática. Eu estou sempre buscando um lugar para mim no mundo. Parece que eu não me encontro. Eu não sei quem que é a minha tribo. Eu sinto que eu não pertenço. Eu sinto que eu não tenho lugar. Sou aquela pessoa que estou sempre pulando de galho em galho, ora eu estudo uma coisa, ora eu estudo outra, e nenhuma dessas eu levo adiante, nenhuma dessas eu me aprofundo. Então, a palavra é: nenhuma dessas questões eu me enraizo. E aí, como isso repercute na minha questão pessoal? Pessoas que trazem essa desconexão são pessoas que têm muita dificuldade de entrar em contato com como se sentem. Então, eu não entro em contato com como eu me sinto no mundo, com o que eu desejo, com os meus propósitos, com os meus sonhos, eu não levo adiante as minhas metas, eu me torno uma pessoa extremamente influenciável, me torno como se fosse o ar, né? Eu fico tentando, assim, encontrar onde é que eu consigo caber ali, mas nada disso me pertence. Então, eu vejo que alguém está se dando bem numa área profissional, eu vou lá e vou fazer um curso igual aquela pessoa, porque ela se deu bem, mas não está afinizado com a minha alma, não está afinizado com quem eu sou, porque nem eu sei quem eu sou. A palavra que mais define é: eu sou uma árvore que não tem raiz, qualquer vento que vem me leva e me derruba. E N questões. Então, qual é a consequência, além de tudo isso, se eu não consigo me conectar? Se eu passo a vida inteira pulando de galho em galho, então eu fico fugindo, eu fujo da vida, né? Eu fujo de me conectar com as pessoas emocionalmente, porque eu não consigo, eu não me conecto nem comigo, eu não sei o que, que eu desejo para o meu futuro, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu sinto de verdade, eu acho que eu sei, mas eu não sei. Eu sou uma pessoa que não tem profundidade em mim mesmo, então se você imaginar uma árvore aqui, você é aquela árvore que fica até aqui, não aprofunda mais, porque tem uma imensidão ali por baixo que você não acessa. Então, quando eu me conecto com alguém para me relacionar, eu não me conecto de fato. Eu me conecto aqui, ó, na cabeça. É o padrão clássico, né? A desconexão é as pessoas que vivem na mente. Então, querem resolver todos os problemas da mente, né? Então, é assim, tá, eu tô com um problema, o que que eu faço para resolver? Muitas vezes o problema é um problema emocional, é um problema que você tem que resolver no teu sentir, né? Então, eu tô tendo briga no relacionamento, briga com não sei o quê. Tá, e como eu me sinto frente a essas pessoas, né? Como eu me conecto comigo para saber como eu me sinto para resolver isso no meu sentir, no meu mundo interno. E aqui, se eu não me aprofundo em mim, quem eu sou, o que eu quero, como eu vou me aprofundar em alguém lá fora? Como eu vou criar conexão emocional com o meu parceiro, com a minha parceira? O sintoma clássico aqui são relações que são vividas na cabeça. Então, eu vou namorar com ciclano porque ele é bonito, porque ele tem grana, porque ele me faz me sentir assim assado. Mas esse sentir é superficial, é só aquela coisinha muito periférica, né? Então, eu vou namorar com a ciclana porque ela é bonita, porque ela tem um beijo bom, e nunca se aprofunda no que o outro é, porque não tem como fazer isso. Você não se aprofunda em você, então você não se aprofunda no outro. Para que me aprofundar no outro, Aline? Isso não importa. Importa. Porque para uma relação fluir, florescer, eu preciso me conectar de fato com quem o outro é, além de todas essas coisas periféricas. Quem é o outro para mim?
ele tem defeitos, ele tem qualidades, ele tem uma história, ele tem uma jornada, e para mim me conectar com esse outro, eu preciso trazer ele aqui para dentro, para o meu sentir, para o meu corpo. Mas eu não consigo fazer isso comigo mesmo. Como é que eu vou me aprofundar no outro? E aqui que nascem os problemas. Então, o ciclano não me disse bom dia do jeito que eu gosto, já não quero mais, tal. Por quê? Pense bem, né? Vamos tentar dar um exemplo, que não tenho nada. Aqui está o outro. Para vocês se relacionar com profundidade, vocês precisam se conectar no profundo um do outro. Crenças, valores, sentimentos, descontentamentos. Olha, eu não gosto disso que você faz, porque isso me fere, né? Então, eu tenho que me aprofundar nesse outro. O que é essa coisa estranha para mim? Quem que é esse outro? Porque eu também sou estranho para mim. Então, eu vou me aprofundar em mim. Quem sou eu, né? Por que eu me sinto assim quando a pessoa fala comigo de tal jeito? E aí eu começo a ser esse buscador de mim mesmo. Aí eu vou me aprofundando em mim. Bom, quando fulano falou comigo de tal jeito, eu não gostei, eu me senti assim. E aí, entendi, né? Aí eu entendi. Tô me sentindo assim, fulano, veja bem, a gente está se relacionando e por amor, eu estou me sentindo assim, assado com o que você está fazendo e tal, o jeito que você está falando. Aí o outro está enraizado em si mesmo, ele também consegue se enraizar em você. Ok. Então a gente se comunica, mas a gente se comunica de um outro lugar, não é desse lugar aqui, ó. A conexão emocional, ela cura. A gente é uma sociedade doente porque a gente não tem conexão emocional nenhuma. A gente vive como se fosse trancafiado dentro de nós mesmos. Então, imagine que existe um baú aqui. Esse baú está toda a tua profundidade, as tuas emoções, as tuas riquezas, a tua história, as tuas qualidades, os teus defeitos. Mas a gente só vem até aqui. Não, eu não quero saber o que está aí dentro. Não quero, não. Deus me livre. Eu também não vou querer me aprofundar no que o outro é. Então, não é uma relação de enraizamento, é uma relação superficial. Então, cada um entra com um pezinho. A partir do momento que eu me desagradar, que tu me trouxer uma emoção intensa, que eu não sei lidar, meu Deus, essa mulher aí tá. Não, Deus me livre. Deus me livre. Eu não quero uma pessoa que sente nada do meu lado. Imaginou se a pessoa sentindo, eu entro em colapso porque a gente não tem enraizamento. E aí vem os problemas nas relações. Não vou levar isso para a questão da saúde, porque quando a gente fala de conexão, a gente está falando conexão com o corpo, conexão com o sentimento, não só cabeça, conexão com a vida, conexão com a terra, conexão com os meus projetos. E aí, como fica a saúde de uma pessoa que não tem conexão com o corpo? Eu gosto de trazer o exemplo que é assim: imagine que você tem esse celular aqui. Esse celular aqui é só uma mecânica, né? Ele é só uma questão, me fugiu a palavra. É algo que não tem vida, não pensa, não faz. Assim somos nós quando a gente está desconectado do corpo. A gente é como uma casca sem vida, não tem consciência. Então, a gente come sem consciência, a gente trabalha sem consciência, a gente namora sem consciência, a gente treina sem consciência, porque a gente se torna uma casca realmente vazia. Está faltando um morador dentro da casa. Esse enraizar, né? É quando o quê? O morador chegou. E a gente faz esse processo na constelação intrauterina. A gente traz essa consciência, a gente reconfigura essas informações que bloquearam o teu acesso ao teu próprio corpo, ao teu próprio sentir. E vamos relembrar, sentir é corporal. Para você sentir, você tem que estar num corpo, não é mesmo? Mas se eu tenho um bloqueio lá que me impede, né, de ser recebido por esse óvulo, de ser enraizado nesse útero da minha mãe, se a minha mãe não se conectou comigo na gestação, né, foi trabalhar, foi fazer as coisas e tal, tá bem, beleza, eu tô grávida, mas a vida segue, né?
você cresce com essa desconexão. Você fica como, né, como se tivesse o tempo inteiro buscando o teu próprio corpo. A tua consciência, o que você é de fato, que já é anterior a esse corpo, a essa vida, a essa mãe, esse pai, ele fica buscando se conectar com esse corpo aqui, que parece o quê? Um celular aqui sem vida. É só uma casca. E aí, o quanto que isso impacta em toda a tua vida? Você quer emagrecer, mas você não se conecta com o corpo. Não está conectado. Você quer namorar e ter uma relação profunda de amor, de entrega, onde o outro te veja, te sinta, te acolha, mas você não está no corpo. É uma casca vazia, o outro também. E aí, no profissional, como isso repercute? Naquilo que eu falei no início. Você tem um monte de ideia, você quer começa um monte de coisa, mas nada frutifica, nada leva adiante. Eu tenho um amigo que ele gosta de usar a palavra que é firmeza. A gente não tem firmeza de levar adiante os nossos propósitos, os nossos sonhos. E dentro disso, hoje a gente tem uma cultura que coloca rótulos para isso, né? Então, qual é a verdadeira causa dessas questões que a gente traz hoje? TDAH, dislexia, todo tipo de questão que te tira o contato com você, que te desconecta de você. E aí a gente toma medicamentos. E o ponto que fica é, onde é que está a causa raiz disso aqui? Aonde está a raiz de tudo isso? Então, se cada um de nós se tornar o morador da nossa casa, se cada um de nós aterrar nesse lugar, chegar, é como se o espírito dissesse para o corpo assim: ei, cheguei. Então, é isso que acontece quando tem uma questão da intrauterina ali, concepção, intrauterino com a mãe. O espírito não chegou, ele está buscando, ele está buscando. Então, as frases mais comuns, além de tudo isso que eu já citei, é: eu não sinto que eu tenho um lugar. A pessoa fica viajando de país em país, ela está sempre fugindo, é a sensação que dá, sabe? Ela está indo de lugar em lugar. Então, a pessoa foge do que ela sente, não se aprofunda em si mesma, não tem profundidade. Os relacionamentos ficam sempre nessa superfície aqui. E quando você vai se aprofundando dentro de você, dentro desse teu sentir, o que que você vai sentindo quando você encontra essas pessoas desconectadas? É uma espécie de um vazio, é uma casca vazia. É como você tentar pegar o vento e criar massa nele. O vento não cria massa. Então, não são pessoas corpóreas, densas, que você sente a presença, que você sente que ela está ali. Para as pessoas que têm um sentir mais apurado, vão sentir isso. Ah, essa pessoa parece que ela me dá sinais duvidosos, ela é, né, tá sempre, parece que distraída, tá sempre em outro lugar, parece que ela nunca está presente. É uma pessoa que não leva as coisas adiante, não se compromete. É aquela pessoa que fala um monte de coisa, é maravilhoso estar na presença dela muitas vezes, mas é uma pessoa que te deixa inseguro, é uma pessoa que não tem comprometimento, mas isso foge de um nível dos traumas no sentido geral. Vai para um lugar mais profundo dentro da pessoa que nem mesmo ela percebe. É um lugar bem profundo. Então, para que a gente consiga construir saúde, relacionamentos verdadeiros de entrega profunda, para que a gente consiga se sentir bem em ser a gente precisa habitar esse corpo aqui. E esse corpo veio por meio da mãe. Então, é isso que a gente tem que olhar. Lá, a gente pega uma lupa, vai lá para o teu intrauterino e vamos ver como é que está essa questão aqui, para você poder enraizar. E a constelação intrauterina, ela vai trabalhar exatamente isso. A gente vai lá, acessa as informações sutis, os pequenos registros que ficou lá nessa concepção, e a gente vai trabalhar ele para mudar aquilo que bloqueia, para que você, enfim, chegue na sua casa
que é o seu corpo. A sua consciência precisa morar aqui, para poder morar na Terra, para poder enraizar os projetos, para poder germinar, ser fértil. Né? Para poder ser fértil, você tem que ser uma semente que cai na Terra e brota, né? E traz as coisas ao mundo para você poder servir. Então, dentro disso, se você tiver interesse em saber um pouco mais como funcionam as constelações intrauterinas, se você se identificou com alguma coisa do que eu disse, comenta aqui no vídeo, eu vou deixar o meu número de contato e o meu Instagram, e você pode estar me chamando para que a gente esteja criando uma conexão mais profunda. Por hoje seria isso, obrigada pela sua presença, até a próxima.